Olá, Andréia! Como está? Tudo bem? Dá notícias do seu pai, como está? Você também? Graças a Deus, só recuperando. Nossa, que bênção! Glória a Deus! Seja bem-vinda, Sinara! Seja bem-vinda! Graças a Deus, né, Andréia? Eu creio que a obra de Deus é completa. Aquele que começou a boa obra. Seja bem-vinda, Denise, Amanda, minha linda do meu coração, Paz, Sinara. É muito bom ter vocês aqui comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Pois é, Denise, sentindo sua falta. E a Andréia. Oh, que honra! Que honra ter você aqui assistindo. Gravataí, Sinara, glória a Deus. Meu pai amado, aqui também a Denise é do sul. Não sei que lugar, Denise, que eu esqueci qual é o seu lugar aí. Mas eu sei que é no sul, é porque são tantos nomes. Seja bem-vinda, Virgínia. Glória a Deus por cada uma de vocês aqui. Hoje, hoje o nosso tema ele vai ser assim um pouquinho diferente do que a gente tem falado, mas dentro de tudo que a gente sempre tem falado, porque Jesus é a nossa, ali, ó, Lajeado, que ela é, Lajeado no Rio Grande do Sul. Nós temos o Espírito Santo como a nossa nascente, né? A nossa fonte, é o Senhor é a nossa fonte, Jesus é a nossa nascente. E nós somos um rio que transborda, né? Eu creio nisso. E nós somos um rio que transborda, e essa nossa nascente é o Senhor. Porque, ó, a Sinara conhece, aí tá vendo? Ó, vocês já vão comunicando aí com essas amigas virtuais, que agora a gente tá cheio de amigo virtual. Então eu fiquei muito tocada hoje com o que o Espírito Santo falou no meu coração. Porque nós somos um rio que transborda. Nós somos um rio que transborda, mas nós não transbordamos água que nós somos a fonte dela, a origem dela. Não. Nós transbordamos a água que vem do Espírito. Nós transbordamos a água que vem da nossa nascente. A nossa nascente é Cristo. Por quê? Porque eu posso chegar aqui e liberar um tanto de conhecimento, um tanto de autoajuda, um tanto de palavra, de palavras bonitas, palavras que fazem um bem para a nossa alma. Maria de Lara, seja bem-vinda, minha amiga querida. Mas a palavra que transforma mesmo, de dentro para fora, porque essas palavras, que são palavras bonitas, palavras que fazem bem, elas têm um poder sim de transformação. Mas a palavra de Deus, ela tem um poder, a palavra que vem do trono, a palavra que sai da boca de Deus, ela tem o poder de nos transformar desde a nossa essência. Então eu creio nisso e é por isso que nós vamos falar, é isso. Porque nós não estamos aqui para ser mais ou menos, nós não estamos aqui para sermos mais ou menos tocada. Não, nós estamos aqui para sermos tocados desde a nossa essência. Desde a nossa essência é o que nós queremos. Nós não estamos aqui para maquiar. Nós estamos aqui para, de fato, sermos conformadas à imagem de Jesus Cristo, que é o modelo perfeito para a nossa vida. E hoje o que o Espírito Santo colocou no meu coração, e nós vamos falar, enquanto o Senhor, Dani, seja bem-vinda, enquanto o Senhor for nos tocando, nós vamos falar também sobre isso. Hoje eu quero falar sobre relacionamentos. Eu quero falar sobre ir pegando Jesus como modelo. Porque eu fiquei parada aí pensando, e eu quero que você pense também. Como Jesus lidava consigo, como Jesus lidava com o Pai e como Jesus lidava com o outro. Aí você vai dizer, mas por que Jesus? Por tudo isso que nós falamos. Porque nós podemos pegar vários modelos, mas a essência
de alguém que sabe, mesmo quando você acha algo bonito em outra pessoa, no modo dela se relacionar com as pessoas, se você olhar bem, se você for olhar bem para Jesus, você vai ver que em Jesus tem aquela característica genuína. Jesus é o modelo perfeito. Jesus não pisou na terra nenhum outro ser humano que soubesse tanto se relacionar consigo, com Deus e com o outro. Eu nunca li, eu nunca vi, eu nunca ouvi. Então, para mim, eu tenho comigo que Jesus é o modelo perfeito de relacionamento. A Amanda está concordando aqui, eu não sei se vocês concordam. Eu não conheço outro. Então, de tudo que eu já li na Bíblia, de tudo que eu já li dos evangelhos, isso narrado por Mateus, narrado por Marcos, narrado por Lucas, narrado por João. Então, assim, de tudo que eu já li sobre Jesus e de tudo que eu já aprendi com o Espírito Santo sobre Jesus, eu nunca vi ninguém que fluísse tanto em relacionamento como ele. Então, eu penso assim que nós temos que extrair dele toda a unção, toda a graça, toda o fluir nos relacionamentos. Aí você vai dizer, mas para que esse negócio agora? Eu estou querendo resolver minha vida financeira, resolver minha saúde, estou querendo resolver meu emprego, estou querendo comprar minha casa, comprar o meu carro. Eu vou te fazer só uma pergunta. Quais são as causas das maiores dores do ser humano? Quais são as maiores causas de ferida do ser humano? Se você for honesto, você vai saber que é relacionamento. Ou é comigo, como eu me vejo, ou é com Deus, como eu me relaciono com Deus, ou é com o outro. As maiores dores, as maiores feridas são causadas por relacionamento. Sabe? Os traumas de uma criança, eles são causados pelo relacionamento dela, ou com o pai, ou com uma mãe. Um abuso. Vamos pegar um abuso sexual que alguma criança tenha sofrido. Ela sofreu por parte de outra pessoa, com quem, de alguma maneira, ela tinha um relacionamento. Vamos pegar um trauma numa escola, por exemplo. Tem pessoas que têm bloqueio de aprendizado. Por quê? Porque, olha só, a Amanda está falando isso, nossos relacionamentos estão diretamente ligados a todos os aspectos da nossa vida, é verdade. Então, você pega um bloqueio de aprendizado. Às vezes, a pessoa hoje, depois de adulta, ela tenta fazer um curso, vamos falar um curso de inglês. Aquilo trava, ela não consegue aprender. Mas por quê? Porque às vezes ela teve um bloqueio de aprendizado causado por um professor, por uma professora lá na infância. Então foi naquele relacionamento com aquela pessoa, ela se feriu. E aquilo criou marcas profundas, de tal modo que até hoje aquilo é como se fosse que tivesse acontecido hoje. Até hoje, as consequências, os efeitos daquilo, é como se aquilo estivesse muito fresco. E já aconteceu há muitos anos. Então, como a Amanda colocou, os nossos relacionamentos, eles influenciam em toda a nossa vida. Por exemplo, você vai dizer assim, no trabalho, sim. No trabalho, sim. Porque no trabalho, como você se relaciona no seu ambiente de trabalho, faz com que você, às vezes, ame o seu trabalho ou você odeie o seu trabalho. Pela forma como os relacionamentos são conduzidos, pela forma como o trato uns com os outros é conduzido, pela forma como você, às vezes, é tratado por um colega, por um patrão, por uma pessoa que está subordinada a você. Então, a forma como nós nos relacionamos é muito importante. E, às vezes, nós temos dificuldade de falar sobre isso. Por quê? Porque quando nós vamos falar de relacionamento, muitas vezes nós temos que expor as nossas vulnerabilidades. Oi, Ale, minha linda, seja bem-vinda. Então, às vezes, nós temos que expor, na maioria das vezes, nós temos que expor as nossas vulnerabilidades. Às vezes eu tenho que dizer, olha, o jeito que você falou, eu me senti assim.
Ó, do jeito que aconteceu, eu me senti assim, nossa, aquela pessoa fez aquilo, mas eu me senti assim, eu me senti preterida, eu me senti desprezada, ou eu me senti acusada, eu me senti julgada. Então, muitas vezes, quando eu vou dizer, por exemplo, às vezes você, num relacionamento lá na sua família, tem algo que te fere. Mas às vezes nós temos dificuldade, a gente faz de conta que aquilo não existe. Porque às vezes nós temos dificuldade de dizer para aquela pessoa, dizer às vezes para um pai que já está idoso, dizer para uma mãe que já está idosa, dizer, olha, que a sua maneira de conduzir a vida lá quando eu era criança me feriu. E essas marcas eu trago até hoje na minha vida. Às vezes nós não temos coragem disso. Eu vou te contar uma experiência que eu passei há 20 anos. Mas eu nunca me esqueci disso. Tamanho foi aquele impacto que eu tive disso. Naquela altura daquela experiência, eu era uma pessoa que eu tinha muitas feridas dentro de mim, mas eu não sabia lidar com elas. E como eu sempre fui uma personalidade forte, eu fazia de conta que elas não existiam. Aí, olha só o que me aconteceu. Eu tive que fazer retirada de vesícula. Eu estava com muitas pedras na vesícula. E eu tinha que fazer um preparatório para operar. Vários exames, enfim. E eu fui para o hospital. Não era para fazer a cirurgia, mas para poder fazer os exames pré-operatórios. Enquanto eu estava, eu não me lembro que exame que eu sei que eu estava sentada, assim, na sala do hospital. Seja bem-vindo, todos que estão entrando. Nós estamos hoje falando sobre relacionamento. Você fica aqui porque eu sei que o Espírito Santo vai derramar algo sobrenatural. E eu tô contando uma história minha aqui. E eu tava lá na antessala esperando para fazer um exame. E do meu lado tinha um senhor da cabeça branquinha. Acho que ele não tinha um fio de cabelo preto, assim. Eu estava sentado lá dele e não tinha como eu não escutar a história, porque eu estava esperando para fazer o meu exame. E ele estava assim já com uma roupa como se ele fosse operar já. E ele estava conversando com uma psicóloga. E eu não sei qual era a pergunta, porque eu peguei a conversa andando. Eu sei que ele começou a relatar para aquela psicóloga coisas que ele tinha sofrido aquela experiência que ele começou a relatar. Gente, certeza, tinha mais de 60 anos. Eu tenho a impressão que tinha uns 70 anos aquilo que ele estava contando. Eu não me lembro os detalhes, mas eu lembro que o tom da voz dele, a voz estava meio embargada. Do jeito que ele falava, parecia que ele estava contando uma história que tinha acontecido ontem, ou bem recente. E ela escutando, e ela puxando o assunto com ele sobre aquilo. Era alguma coisa relacionada ali, pai, mãe, irmãos, coisas da infância dele. E ele embargou a voz, eu percebi que ele queria chorar sobre aquilo que ele estava contando. E ele falava com tanta, assim, intensidade, com tanta emoção, que eu falei, eu parei e fiquei assim, cheguei até a fechar meus olhos. Falei, meu Deus, ele está contando uma história da infância dele como se fosse hoje. Me parece que ele passaria por uma cirurgia cardíaca. E aí era importante esse processo lá, dele colocar tudo para fora. Eu não sei o que era aquilo não, mas eu lembro de escutá-lo. E aquilo me marcou tanto, que eu penso que eu estava ali só para ouvir a história daquele senhor. Porque eu saí de lá tão impactada com aquilo. Quando me chamaram, eu entrei e falei, meu Deus, quando nós não lidamos com as nossas questões, com as nossas dores, quando nós não olhamos para dentro de nós, quando nós temos medo de olhar para dentro de nós e simplesmente nos olhar, nos acolher, nos amar e falar, bom, eu preciso trilhar esse caminho, eu preciso cuidar disso, porque isso é real. Quando nós não fazemos isso, o que acontece conosco é exatamente o que aconteceu com esse senhor que eu presenciei. E naquele dia eu percebi que se eu não tivesse um olhar, não um olhar de ficar lá lambendo ferida, cavando ferida, futricando ferida, porque quando a gente faz isso, só aumenta o poder da inflamação. Mas o poder de olhar e falar, tem uma ferida aqui e eu preciso aceitar que tem, e eu preciso tratá-la para que ela saia. Eu não posso, não é o melhor para mim que eu faça de conta que ela não está aqui.
Se eu tenho uma ferpa, você já viu quando dono de casa, a gente vai lavar, às vezes vasilha, que a gente pega no bombril, entra aquela ferpa, aquele trem fica latejando. Então, se a ferpa tá ali, por que eu vou fazer de conta que ela não está? Por que religiosidade é essa? Ao longo dos anos que a gente fez, que a gente criou de fazer capas, de fazer folhas de figueira, de falar, não, eu como cristã, eu não posso ter ferpas no meu dedo. Como assim? Você vive no mundo. Olha, vamos ver como é ridículo se a gente for pensar isso. Você é dono de casa, você lava vasilha, você põe a mão no bombril. Por que você não pode ter uma ferpa no dedo? Se for pensar bem, é do mesmo jeito. Você está no mundo, você lida com pessoas, você vive no mundo caído, você lida com o outro que tem o seu contexto, você tem a sua vida, você lida com pessoas diferentes de você. Por que você não pode você não pode ser ferida? Que ser humano somos nós que queremos ser totalmente insensíveis, totalmente inatingíveis? E se nós estamos no mundo e estamos aqui, por que nós não podemos? Só, Amanda, que é isso, a gente faz assim, não, eu vou lavar a vasilha, mas eu não aceito ser tocada por uma ferpa. Eu não aceito que uma ferpa de bombril entre no meu dedo. Queridos, para que nós vamos gastar a nossa energia com essa questão? Não, a ferpa entrou, tá doendo o dedo, em vez de eu pegar uma pinça, em vez de eu pegar sei lá o que, a maneira de arrancar aquilo, não, eu vou ficar lá, não tem ferpa aqui, não tem ferpa aqui. E às vezes o negócio vai latejando, não tem nada aqui, isso é impressão minha. E aquilo vai infeccionando, ao passo que, se eu olhar e falar, quem lava vasilha, mexe com bombril, tá sujeito a ter ferpa, né? Então, se essa ferpa entrou aqui, o que eu tenho que fazer é tratar de tirá-la. E aí, na hora que eu tirar ela de dentro de mim, que eu chamo ferpa de ofensa, eu chamo ferpa de dor, de mágoa, ressentimento, enfim, é o que causa as dores da nossa alma. Uai, em vez de se eu tirá-la, ela vai, se eu tirar a raiz daquilo que está dentro de mim, que é aquela ferpa, a dor que ela está me provocando vai sair de dentro de mim. Mas eu não entendo. Olha só, negar um sentimento é uma fuga que não resolve, verdade. Mas nós aprendemos a fazer isso, eu nem sei falar por quê. Eu tenho impressão que é desde o Éden, né? Ali Adão, ele tentava cobrir a nudez dele. E aí ele pensava, não vai ficar bonito esse negócio, né? Então é melhor eu fazer de conta que isso não existe. E assim a gente faz com a nossa vida, né? A gente passa uma vida escondendo a dor, em vez de falar, eu vou tratar essa dor. Porque é tão engraçado, se você for pensar bem, aqui ela dizia, você tá vendo? Eu vivi escondendo a dor porque eu sentia vergonha. Por quê? Porque, você sabe que eu passei uma experiência, vocês estão falando isso aí, eu lembrei. Eu congregava eu era recém-convertida, congregava numa determinada igreja aqui em Goiânia e tinha um discipulado. E assim, era muito engraçado o discipulado. Que lindo, Patrícia, você aqui. Era muito engraçado, tinha esse discipulado à tarde e eu assim, eu era muito espontânea, aí eu lembro de chegar nesse discipulado um dia, e muito engraçado, e eu lembro de expor alguma fraqueza, alguma fragilidade minha assim, e eu me expus lá naquele grupo, mas foi muito engraçado. A líder do grupo, ela olhou para mim, como se diz assim, gente, vamos orar com essa irmã para ela aceitar Jesus, se converter. Porque não é possível que ela sinta essas coisas. Assim, o olhar dela para mim foi esse. E eu lembro, pergunta se alguma outra vez que eu fui poucas outras vezes, porque já me travou, se eu abri a minha boca. Então, quer dizer, se ela tivesse me acolhido, talvez ela tivesse recebido uma direção do Espírito Santo ali naquela hora e tivesse me ajudado a vencer aquela situação, que provavelmente eu não me lembro qual mas que eu devo ter carregado ainda por muito tempo. Porque quando eu não voltei lá mais, significa que eu me senti muito afetada por aquele olhar dela e não dei conta de enfrentar mais. E aí, então, eu penso assim, olha só, é isso mesmo, é porque a gente não quer ser tido como fraco. E aí você vê que a gente vê que a gente não via Jesus
tampando. A gente não via Jesus. Jesus lidava com o leproso, ele não recriminava o leproso. Jesus encontrava a prostituta, ele não recriminava a prostituta por ela estar naquela condição. Quando ele encontrou a mulher samaritana, vocês acham que ele não sabia? Porque ele disse até para ela que aquele casamento, aquele sexto relacionamento, já não era, né, o marido dela. Vocês acham que ele não sabia que ela estava ali ao meio-dia naquele poço porque ela tinha uma ferida dentro dela? É óbvio que ele sabia. Mas ele nem pôs o dedo para expor, para dizer se tem uma ferida na sua alma. Porque também isso não é sabedoria. Se você percebe alguém junto de você que tem uma ferida e aquela pessoa não se abriu com você, tenha empatia. Caminhe com ela, mas não precisa de expô-la. Não, deixa que ela conduza de modo que ela se sinta à vontade, que ela tenha, que ela se sinta à vontade para, se ela quiser, se abrir com você. Né? Nós não estamos aqui nem para pôr a mão da ferida dos outros e nem para recriminar as pessoas quando elas se abrem conosco. Nós estamos, olha só, ele não só sabia como foi, isso mesmo. A mulher samaritana é esse exemplo. Ele sabia que ela tinha uma ferida, ele refez a rota dele, foi lá no horário, ou seja, sabe o que é aquela expressão? Um acolhimento. É uma expressão de total acolhimento. Por quê? Ele estava indo com os discípulos dele, ele mudou a rota dele, os discípulos nem entenderam o que era aquilo, e ele também não expôs o que ele estava fazendo ali. Olha a descrição, que é muito importante, porque se você lida com outras pessoas, uma coisa que nós temos que ter é descrição. Né? Então ele teve descrição, ele não disse assim, eu vou ali ver uma mulher, aquela mulher já teve tanto homem na vida dela que eu preciso dar um jeito na vida daquela mulher. Não, ele não falou isso para os discípulos. Ele foi lá, olha só, ele parou, ele foi lá naquele poço, ele esperou aquela mulher, ele chegou, ele foi conduzindo a conversa de modo a não constrangê-la, de modo a não confrontá-la no sentido de exposição, mas ele foi conduzindo de modo a tirá-la daquela condição. A mostrar para ela que aquele passado dela não impedia que ela tivesse um futuro diferente. Que aquele passado dela tinha uma razão de ser, mas que a partir daquele encontro com Jesus, ela poderia reescrever a história da vida dela. E agora não mais sozinha, mas com ele. Então, assim, é lindo isso. É lindo isso, porque você vê assim, que esse é o modelo. Olha só que coisa mais linda. Eu não vejo nenhum ser humano fazer do mesmo jeito. E isso é que o Senhor quer nos levar. Mas por quê? Olha só. Por que Jesus se comportava daquela forma? Primeiro, porque Jesus eu penso, não sei se vocês vão concordar, e eu tô aqui, eu quero ouvir vocês, porque a gente precisa, porque todos nós temos a mente de Cristo. Então, eu penso que primeiro, Jesus, ele sabia quem ele era. Jesus, a identidade dele era bem definida. Então, ele não precisava de diminuir a outra pessoa para ele se sentir melhor. Ele não precisava expor a ferida do outro, ressaltar a dor do outro para ele se sentir melhor. Ele poderia sim, e ele não precisava se supervalorizar diante do outro para que ele mostrasse quem ele era. Não, ele já sabia quem ele era. E como ele tinha a identidade dele bem definida, ele tinha condições de ajudar o outro a se ver em Deus. A se ver como de fato ele era. Tá linda essa interação aqui de vocês. Olha só, eu tô amando isso aqui hoje. Glória a Deus. E aí, olha só, então ele não precisava. Então, primeiro, ele conhecia a identidade dele. E segundo, ele sabia quem ele era para o Pai. Ele conhecia o Pai. Ele tinha intimidade com o Pai. Então, porque ele tinha intimidade com o Pai. Gente, que honra a família Éden, que outro dia eu disse que era a família Adams, né, Nicole? Ô, Jeová. Ai, ai. Então, ele sabia quem ele era.
e ele sabia quem era o Pai. E porque ele sabia, ele tinha tranquilidade e leveza. Gente, é muito lindo. A Nicole tá rindo de mim, ou Wagner, não sei quem é que tá aí. É muito lindo o modo de Jesus agir. Mas isso é porque tinha... Você entendeu? Ele não maquiava, ele não fazia de conta, ele não criava um personagem, ele fluía em quem ele era. Então, o que isso está falando conosco hoje? O que isso está mostrando para nós hoje? Que nós devemos cuidar da nossa identidade real. Não é essa identidade de mundo que cria, PPPP, não, identidade em Cristo. Porque essa é a identidade real. Não é aquele negócio de mulher, desculpa a expressão, mas é assim, mulher fodástica, mulher empoderada, mulher não sei mais o quê, mulher não sei das quantas. Essas coisas, elas assim, elas são muito rasas perto de quem você é em Cristo. Sabe, essas coisas que o mundo dá, mulher que faz e acontece, mulher que é isso, essas coisas são muito rasas perto de quem você é em Cristo. Homem não sei do quê, e são tantos estereótipos que nos dão e que querem nos definir com isso. Mas quando você olha para Jesus, quando você olha para os valores, você vê que tem coisas mais relevantes, mais profundas, mais significantes, com mais peso de glória. E aí cabe a você e a mim fazermos uma escolha. Onde é que eu quero? O que eu quero como identidade para mim? Quero ficar nessa superfície das coisas? É porque eu faço, eu aconteço, eu sou, eu isso, eu aquilo. Ou eu quero de fato, não precisar de ficar gritando aí pro mundo quem que eu sou, mas de fato me expressar como eu sou. É isso. Nós fomos comprados com sangue, o nosso valor excede. É como a palavra de Deus fala, o nosso valor excede de finas joias. Então, olha só, isso que ela está falando, olha, o Espírito Santo tem nos chamado a dar valor, a dar atenção à nossa vida interior, mais do que é externo e passageiro. Então, o valor, a palavra de Deus fala isso, sabe, assim, e às vezes nós ficamos, por causa dessas questões mal resolvidas dentro de nós, porque às vezes nós não queremos ir lá na essência, deixar o Espírito, deixar o Espírito, ir quando eu digo ir, é no sentido de ir com o Espírito. Deixar o Espírito hoje mover em nós, no mais profundo do nosso ser, e arrancar. E eu quero te dizer uma coisa. Não se iluda de pensar, porque eu sou crente há tantos anos. Queridos, tem coisa que o Espírito Santo vai mostrar para você, que você vai falar assim, gente... Você vai falar assim, isso, não acredito que eu sentia isso. Eu não acredito que eu me comportava dessa forma por causa disso. Eu não acredito que mesmo conhecendo Jesus, mesmo sendo cheia do Espírito, mesmo conhecendo Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mesmo tendo título, sei lá do quê, mesmo sendo referência, eu não acredito que eu ainda tinha essa fraqueza. Não. Não é esse o caminho do Espírito. O caminho do Espírito é esse, falar, olha, sim, você, apesar de toda essa coisa sua aí, de tantos anos com Jesus, de tanto isso, tanto aquilo, tanto tempo de oração, tanto tempo de confissão da palavra, tanto tempo de oração, você não deixou de ser humano. Você não deixou de ser humano, você tem uma alma. Você tem uma alma e essa alma sente, essa alma pensa. E não adianta, não é assim. Então é melhor, em vez de, nós temos que escolher onde é que nós vamos pôr a nossa energia. Se eu quiser pôr a minha energia em tentar falar, tem coisas que eu não sinto mais, eu não estou sujeita. Tem situações que eu não enfrento mais. Não, tem coisas que, meu título de pastor, de bispo, sei lá de quê, meu PhD aqui em Bíblia, nem não me permite sentir. Essa é uma energia desnecessária. Sabe por quê? Por que Jesus atraía tantas pessoas? Porque ele não gastava energia dele em apontar. Ele gastava energia dele em se manifestar quem ele era. Ele não ficava lá gastando a energia dele com outras coisas. Não, a energia dele era, eis-me aqui, eu sou,
Eis-me aqui, Rosinei, minha amiga do coração. Eis-me aqui, eu sou, é assim que eu me expresso. Eu fluo no meu Pai. Olha só o que ela está dizendo aqui. Eu imaginava que quando se tem Jesus, não teria enfrentado mais problemas. Isso é ilusão, isso é mentira. Sabe? Quantas pessoas, queridos, hoje, se você for pegar dentro das denominações, e vamos pegar, assim, às vezes, pessoas que estão lá na frente liderando casais, eles têm crises, mas eles não têm com quem contar aquela crise. Eles não têm com quem abrir o coração. Eles não têm com quem abrir o coração. Porque eles têm um título por trás. Porque as pessoas idealizaram e eles deixaram que as pessoas os idealizassem. Então, eles têm que fazer de conta que está tudo lindo. Mas, às vezes, aquela família é como a palavra de Deus fala, é só um sepulcro caiado. Que por dentro não tem realidade nenhuma. Mas aí, olha só, vou te contar uma coisa. Por que essas coisas acontecem? Não sei se você vai concordar comigo. Se nós não formos guiados pelo Espírito, com facilidade nós construímos ídolos. Com facilidade nós levantamos bezerro de ouro. Nós pegamos um modelo de casal e achamos que é o casal. Aí nós colocamos aquele casal no pedestal. Ah, mas o meu pastor e a minha pastora, o casamento deles, meu Deus, é perfeito. Aí, como nós temos essa necessidade, ou seja, eu não dou conta de viver a perfeição, porque a minha perfeição é Cristo, a minha justiça é Cristo, e relacionamento nunca é perfeito, nem o seu relacionamento com Deus não é perfeito, porque Ele é perfeito, mas tem dia, que minha filha, que você pisa o pé na jaca mesmo, e tá tudo certo, é por isso que nós temos a justiça de Cristo, para nos cobrir, e já nos cobriu, tá tudo resolvido. Por isso que hoje mesmo, você sabe que eu tive essa experiência? Hoje eu levantei e meu propósito, eu levantei 5 horas da manhã e meu propósito era vir orar. Eu sentei na minha sala de oração, abri um vídeo de uma reportagem de um crime horrível que aconteceu aí, envolvendo casal de pastores, vocês devem saber até do que eu tô falando. Fui ouvir a reportagem que a mulher deu. Demorei 1 hora ouvindo aquela reportagem. Quando eu terminei, eu falei, eu queria entender o que você ficou fazendo 1 hora, levantou 5 horas da manhã, ficou fazendo 1 hora ouvindo essa bobagem aí que não te acrescentou nada. Aí, na hora, eu poderia entrar numa acusação, numa condenação, porque meu propósito era que eu viesse orar. Aí eu olhei e falei, não, de fato, isso aqui só me trouxe morte, não me acrescentou nada. O que eu fiquei perdendo tempo aqui? É verdade, Sinara. Eu falei, o que eu fiquei perdendo tempo aqui? Sabe o que eu fiz? Peguei a lição, falei, isso aqui não me edifica, não. Não quero isso aqui pra minha vida. Nem quero ouvir essa história, que isso aqui é pura morte. Segui minha vida. Não fiquei lá me lamentando, não, Jesus, pelo amor do Senhor, o que eu fui fazer? Agora eu não tenho condição nem de orar. Agora eu não tenho condição, agora eu tenho que me punir aqui. Não. Então você vê que o que eu fiz, meu relacionamento não foi perfeito, porque minha intenção é vir aqui adorar, vir falar, ter meu momento com o Senhor, falar quem Ele é pra mim, mas eu sentei aqui, fui ouvir um trem mais da morte, horrível, que só me fez mal. Mas essa sou eu, o que eu vou fazer com isso? Eu vou me edificar, eu vou deixar o Espírito Santo me edificar. Eu vou deixar o Espírito Santo me edificar, e sem cobrança, sem essas neuras. E Jesus era assim, sabe, Jesus era essa pessoa que ele corria, sabe, ele deixava correr, ele não ficava ali, ele tratava a questão e ia embora, seguia. Olha só, ela falando aqui, ela tinha medo, a Lê, de expor as fraquezas dela com medo de perder o cargo. E é isso mesmo. Você sabe por que vocês estão se abrindo comigo? Porque vocês viram que nós somos tudo humano. Porque vocês vocês sentiram empatia, porque eu estou dizendo para vocês que não tem super. Agora, quantas vezes nós vestimos uma capa de super e outra pessoa não tem coragem de dizer, olha, eu sinto isso que você sente, eu passo isso que você passa, eu tenho lutas, eu tenho dores. E o que eu faço com isso?
a primeira coisa que nós fazemos com que nós somos é simplesmente reconhecer sem julgamento. Mas isso não nos define, porque o que nos define é quem o Senhor é e quem nós somos nele. Só que nós estamos numa jornada em que eu estou num ponto aqui na minha realidade e estou num ponto na vida no Espírito. Ou seja, em Jesus, eu não sei se vocês estão me entendendo, em Jesus está tudo feito, mas eu estou numa jornada de manifestação, de edificação no meu interior. Eu estou numa jornada de manifestação do feito de Jesus. E significa que enquanto eu estou nessa jornada, essa jornada não será perfeita. Essa jornada não será perfeita. E em vez de eu parar diante das manifestações das imperfeições, o que eu vou fazer? Que linda você aqui! Muito bom, minha amiga linda. Então, Fernanda, que bom você aqui, Fernanda. Olha, então, em vez de nós ficarmos gastando a nossa energia em tentar maquiar, não, vamos deixar o Espírito. Sabe, vamos gastar a nossa atenção, vamos investir a nossa atenção em deixar o Espírito Santo revelar Jesus para nós. E nos revelar para nós mesmos em Cristo. Você compreende o que eu estou falando? Jesus já sabe quem é você. Olha só, na dimensão do Espírito tudo está pronto. Na dimensão da alma estamos em desenvolvimento guiados pelo Espírito. Exatamente. Ele nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. É isso. Exatamente. Então, na dimensão de Jesus, está tudo pronto. Então, quer dizer, o que eu preciso agora? Só deixar que o Espírito Santo revele Jesus a mim e me revele de acordo com a minha nova natureza. Porque quando o Espírito faz esse processo de revelação, esse processo que só pode ser do Espírito, porque conhecer não muda, e sim uma metanoia operada pelo Espírito é que muda totalmente, é o poder do Espírito operando em nós. Todas as transformações, a transformação da mulher samaritana numa grande evangelista que ela ganhou a cidade inteira, foi porque foi uma transformação do Espírito dentro dela, virou uma chave espiritual dentro dela. Porque ela poderia ter ouvido as mesmas coisas de um homem sem o mover do Espírito e não ter ocorrido nada. Mas o Espírito com o qual Jesus falava tocou o interior dela e fez aquela mudança. E é isso que nós devemos nos atentar, em nos colocar à disposição, em acolher a ajuda do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Agora, quando eu nego as minhas fraquezas, como que o Espírito Santo vai me assistir? Como que o Espírito Santo vai me revelar a verdade? Como que o Espírito Santo vai substituir, transfigurar, é um processo de transfiguração, transfigurar os meus olhos naturais, como eu me vejo, e muitas vezes eu me vejo segundo o que os meus pais me disseram, segundo o que os meus pais aprenderam, segundo o que eu aprendi no mundo, na escola, às vezes a minha visão sobre mim mesma, ela é contaminada, ela é viciada. Então, como que eu me verei segundo eu sou, de acordo com em Cristo, a minha nova natureza? É só pelo Espírito. Não adianta, eu posso ler tudo, mas se não houver essa transfiguração do natural pelo espiritual, do mortal pelo imortal, não adianta, a obra não será completa.
Então, olha só o que o Espírito do Senhor está nos revelando hoje. É um processo do Espírito. O Espírito de Deus, em comunhão com o meu Espírito, ele vai revelar Jesus em mim. E ele vai me revelar em Jesus. Tudo para mim. No sentido assim, tudo em mim a obra. Por quê? Porque Jesus já sabe quem ele é. E Jesus já sabe quem eu sou nele. O Espírito já sabe quem Jesus é e o Espírito já sabe quem eu sou em Jesus. Quem é que às vezes não sabe? Sou eu. É a minha alma. É a minha alma. Então, o processo do Espírito é para alinhar a minha alma ao meu Espírito. Alinhar a minha alma ao que eu sou em Cristo. E esse é um processo. Então, quanto mais eu me desarmo, quanto mais eu me permito, quanto mais eu me exponho ao Espírito, mais eu coopero com a obra do Espírito Santo. Então, não é inteligente se nós pensarmos. Não é inteligente nós pensarmos. E eu vou falar sobre isso. Sinara, você foi no ponto. Não é inteligente nós pensarmos que, não, eu já estou em tal lugar, eu já sei tudo. Às vezes, eu vou conversar para vocês, eu tenho até, às vezes, um pouco de resistência. Porque você vai liberar essa palavra, aí começa a citar um tanto de versículo da Bíblia, e que às vezes aquele versículo, ele vem meio que assim, não toca na minha fragilidade, porque eu já sei. Às vezes, quando a gente começa a falar um tanto de versículo, é como se eu dissesse assim, não toca aqui, ó. Não toca aqui nessa ferpa, tá bom? Vamos ficar aqui só em nível aqui vamos ficar em nível de teologia, tá? Não vamos tocar nessa ferpa, não. Deixa esse negócio quieto. Mas quanto mais eu me rendo e coopero com o trabalhar do Espírito, mais livre eu ando. Mais em liberdade eu me expresso. Mais empatia eu tenho. Porque se eu não tenho empatia com a minha própria dor, eu vou ter empatia com a dor do outro? Se eu não tenho empatia comigo, eu vou ter empatia com o meu marido? Se eu não tenho empatia comigo, eu vou ter empatia com os meus filhos? Se eu não tenho empatia comigo, eu vou ter empatia com você que está aqui me ouvindo? Nunca. Nunca. Elaine, seja bem-vinda. E é isso mesmo. Então, esse andar em liberdade, ele passa por esse processo também. A gente, às vezes, né, eu sou livre, eu sou isso. Mas dentro de nós, às vezes, nós temos aquelas coisas escondidas que a gente não sabe nem como lidar. E às vezes não é porque você quer manter escondido, é porque às vezes você não sabe como lidar com aquilo. E não precisa entrar num processo de introspecção. Porque às vezes a gente entra, eu já vivi isso. Às vezes eu confessava, falava algo com o Senhor, o Espírito Santo vinha, o Espírito Santo tratava, passava um mês, passava 3 meses, passava 6 meses, passava um ano. Vinha uma circunstância que como se acionasse aquilo. Em vez de eu confessar que isso já está resolvido, não, eu entrar no processo de resolver tudo de novo. Uai, mas como assim? Já não estava resolvido? Para que você vai entrar nisso tudo de novo? Eu não lidava com a situação de um outro lugar. Qual lugar? Não, isso já está feito. Isso é só um sentimento, é só uma sensação. Mas calma, Alessandra, isso já está resolvido, já foi resolvido lá atrás. Não, aí eu começava todo o processo de novo. Ô, meu pai, tratar, perdoar a gente de novo, resolver. Ah, não, Jesus. Ah, não. Sabe? E não é assim. Não é assim. Então, se nós estivermos atentos ao processo do Espírito, o feito está feito. Então, se eu estava aqui, eu me permiti ouvir a voz do Espírito, deixar o Espírito mover em mim, deixar o Espírito me levar, ó, e com o Espírito Santo eu vim, com o Espírito Santo
dia após dia, hora após hora, sendo edificada, sendo ajudada, e o Espírito Santo me assistindo nas minhas fraquezas. Aí ele me trouxe aqui. Todo mundo está no processo, Sinara. Ele me trouxe aqui. Aí, de repente, daqui a um tempo, uma circunstância semelhante a quando eu estava aqui, ela aparece de novo. Em vez de eu permanecer aqui e o Espírito Santo me permitir, que o Espírito Santo me auxilie e falar, ó, já está resolvido, filha, fica tranquila. Não, eu pô. Ah, credo. Vou tratar esse trem tudo de novo. Vou mexer nesse trem tudo de novo. Nossa, credo, até preguiça. Então, é essa dependência do Espírito Santo. Que ele vai dia após dia. Tem hora que o Espírito Santo só vai te lembrar. Vai falar, Amanda, Sinara, Dani. Olha só, as circunstâncias podem ser as mesmas, mas nós não. Nós estamos sendo transformados de fé em fé. É preceito por preceito. E isso é real. E quando você já chegou aqui, você já chegou aqui, porque o Espírito Santo te trouxe. Isso é real na sua vida. E se bater uma circunstância de quando você estava ali, sua reação já não é a mesma. Você já não é a mesma pessoa. Você já não é, não precisa se apavorar. Tranquila no Espírito. Tranquila no Espírito, serena no Espírito. Sabendo, Senhor, é de fé em fé, de glória em glória. Então, essa circunstância me bateu. Antigamente, ela me derrubava. Ela derrubava a antiga Alessandra, o lugar em que a Alessandra estava. Mas eu não sou mais desse lugar. Eu não estou mais nesse lugar. Então, calma, Alessandra. Sabe? É isso mesmo. Olha, calma, Alessandra. Você está no outro lugar. E aí precisa de quê? Você se amar, você ter empatia com você. Sabe, você se olhar. Porque tem gente que ele acha assim, se eu olhar pra mim, eu tô sendo egocêntrica. Se eu olhar pra mim, eu tô sendo egoísta. Se eu olhar pra mim, e aí tanta coisa que põe aí, tanto nome que se dá, tanto estereótipo que se cria, tanta coisa. Então, não, pera aqui, uai, eu tenho que olhar pra mim mesma. Eu tenho que olhar pra mim. Se o Espírito está me chamando. Agora, o que ele fala lá no Salmo 139? Sonda e conhece o meu coração. Eu não vou levantar e ficar assim, será que eu estou magoado com alguém? Será que eu estou chateado com alguém? Será que eu estou feliz? Gente, eu tinha isso, não sei se vocês tinham esse negócio. Eu levantava, gente, será que eu estou feliz? Meu Deus, será que eu estou ansiosa? Será que eu estou crendo? Aí eu parava, me analisava, será que eu estou agitada? Meu Pai, misericórdia. Não é esse o processo. O processo é, o Espírito Santo vai mover. Tranquilamente, serenamente, sem condenação, sem acusação. O Espírito Santo vai mover. E de repente, você vai lidar com uma circunstância. Aí você vai olhar aquilo. Pode ser que vai te dar um constrangimento, uma dor, vai te dar, sei lá o quê. Você é humano, sua alma pode sentir. Pode ser sim que a sua alma vai sentir, você não vai gostar do que a sua alma vai sentir. Pode ser sim. Aí o que você vai fazer nessa hora? Calma. Deixa o Espírito mover. E pode ser que o Espírito fala para você, filha. Gente, eu tô cheia dessa experiência da minha vida. Filha, esse não é o seu lugar. Esse não é o seu lugar. Aí eu falo, então o Espírito Santo me ajuda. Porque parece que eu tô empacada, é aqui. Parece que os meus olhos, parece que eu tô assim, ó. É isso mesmo. Amém, Amanda. Olha o que a Amanda está escrevendo. Precisamos olhar para nós como ele nos olha. Nosso autoexame é para nos identificar com a verdade a nosso respeito. E a verdade sobre nós é única. É Cristo em nós. É verdade, é isso mesmo. Então, tem hora que é preciso. E aí a gente entra no apavoramento. Calma. E se o Espírito te mostrar e você não gostar, você está num processo de edificação. Espera aí, calma. Porque a palavra de Deus diz que um dia será dia perfeito. Mas por enquanto é como a luz da aurora. Você lembra que vai amanhecendo, 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 até ser dia perfeito. Você vai sendo conformada à imagem de Jesus, vai sendo conformada até que vai chegar o dia que nós olharemos para ele e nos veremos tal qual ele é. Mas isso é um processo.
E nesse processo é muito importante que eu me submeta da melhor forma possível. E a melhor forma possível, até hoje que me parece, é esse enfrentamento. É o enfrentamento, é o acolhimento, é a autocompaixão, a empatia. Isso é com você, isso é com o outro. Você viu que eu falei para vocês que nós falaríamos hoje sobre relacionamento conosco, com o outro e com Deus. Você viu que é tudo interligado? E às vezes a gente fala assim, eu vou só olhar meu relacionamento com Deus. Não, é tudo interligado. Você se relaciona com Deus, à medida que você se vê nele, você também se relaciona consigo de maneira como ele se relaciona com você. E a partir disso, você também se relaciona com o outro, de acordo com todo o processo que você vive no espírito. Por isso é que tem aquela parábola do perdoador, né? Do servo incompassivo. O Senhor fala assim, você não foi perdoado, você não tinha uma dívida muito grande? Tinha. Você não foi perdoado? Foi. E esse que te deve, por que você está cobrando dele até juro e correção monetária? Porque o que ele está mostrando? Olha como eu lido com você e agora você lida com o outro dessa forma. Esse é o mover do Espírito em nós. Então, você me devia muito, não devia? Aham, devia. Aí, eu não te perdoei? Sim. Então, agora significa que com esse mesmo perdão, você vai lá e perdoa. Você não estava passando uma dor muito grande? Sim. Então, eu não fui lá e te consolei? Sim. Então, você sabe, esse mesmo consolo que você recebeu, vai lá e consola quem está sofrendo. Olha que coisa linda. Penso e falo dos outros. Isso é verdade, Sinara, 100%. Como eu penso e falo do outro, diz muito a meu respeito. Então, é assim, eu não te abençoei, olha só como é o Senhor. Eu não te abençoei, olha só, eu não te coloquei, eu não me tornei para você o seu pasto verdejante. Eu não te acolhi e não te assentei na mesa do pão, da presença, onde você pode sentar e comer tudo no banquete. Sim. Então agora você faça o outro também participante daquilo que você se tornou. Então por que nós estamos aqui? Para que também aquilo que eu tenho recebido eu possa compartilhar. E agora só que isso é em toda a minha vida. Esse compartilhar, às vezes é fácil aqui com você que está só aí do outro lado. Mas às vezes com as pessoas que estão dentro da minha casa, eu possa reter. Mas porque eu tenho o Espírito do Senhor em mim, o que o Espírito Santo vai fazer, filha? Esse compartilhar, esse transbordar com o próximo, ele também é para quem é mais próximo, não é só para quem é um próximo lá longe. Sabe aquele próximo, bem próximo? É para ele também. E aí, quando ele fala isso, ele já me dá a graça já se manifesta, porque se ele não me der a graça, eu vou até assustar. Então, é o mover do Espírito, que opera todas essas coisas em nós. Mas à medida que nós nos permitimos, posso te falar? Você fica uma pessoa mais bonita. Você fica uma pessoa mais humana. Mas não é aquele humano carnal. É aquele humano segundo a humanidade de Cristo. Porque Cristo nos mostrou virtudes belíssimas e foram vividas aqui nessa terra. Cristo nos mostrou, posicionamentos belíssimos, comportamentos belíssimos. Cristo, ele teve ações belíssimas, assim, inspiradoras, e que foram expressas aqui. Significa que é para agora, é para enquanto estamos aqui. E as quais já estão em nós, porque ele diz que ele preparou boas obras para que nós andássemos nelas. Lá antigamente ele preparou, para que nós andássemos nelas agora. Como?
sendo guiados pelo Espírito. Porque quando vocês são guiados pelo Espírito, o Espírito produz esse fruto, amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essa é a obra do Espírito em nós. Então, assim, terminando, eu quero deixar essa palavra. Nós temos o Espírito Santo. Nós não estamos sós. E o Espírito Santo em nós é que opera o querer e o realizar. E o Espírito Santo em nós é que glorifica Jesus. E o Espírito Santo em nós é que nos assiste em nossas fraquezas. E o Espírito Santo em nós é que nos ajuda nesse processo de mudança de mente, de mudança de mentalidade. É o Espírito Santo em nós. E a nossa parte é acolher o Espírito, é crer e nos entregar à liderança do Espírito. Deixando, permitindo. Jesus fala, vocês têm que ser como criança, porque a criança, ela se permite ali, né? Ela se entrega. Então não tem nada a ver aqui com perfeição. Quanto mais o nosso coração for ensinável, quanto mais o nosso coração for quebrantado, quanto mais nós permitirmos que a luz do Senhor nos ilumine e não nos escandalizarmos, mais vai fluir o mover do Espírito de dentro de nós. Mais a nossa nova natureza vai refletir. Mais vai brilhar a nossa nova natureza. Mais a semelhança de Jesus vai brilhar em nós. E esse processo é lindo. Porque Jesus atraía pessoas. E Jesus mudava a vida de pessoas. Os discípulos de Jesus foram transformados pela convivência com Jesus. As pessoas que passaram por Jesus foram transformadas porque conviveram com Jesus. E hoje, o mover do Espírito em nós é esse. Quem estiver ao nosso redor, quem passar por nós, receberá desse rio, dessa água, dessa vida. Nós seremos abençoadores. Nós manifestaremos vida. Porque é real dentro de nós. Nós não precisaremos fingir uma vida, criar uma vida. Tá acabando aqui, gente. Nós não precisamos maquiar uma vida, fingir, não. Nós só deixamos o Espírito fluir do nosso interior como rios de água viva. E o Espírito vem, ele flui e flui. Ele flui para nós e flui de nós. E esse é o mover do Espírito. Esse é o mover do Espírito. Então, se permita. Você não está só no processo. O Espírito Santo é o nosso parceiro. Se envolva no Espírito, se envolva com o Espírito, se permita ser auxiliado pelo Espírito. Até que toda a obra, até a eternidade, né? Que a obra é eterna. Amém? Glória a Deus por cada um de vocês aqui. Segunda-feira estaremos no Facebook, terça-feira aqui de volta. O Espírito Santo vai nos liberando, vai nos dando, vai nos movendo, vai nos edificando. Glória a Deus. Boa noite. E vocês estão aí com o Espírito Santo, que é tudo que precisamos. Beijo, beijo, beijo. Muito obrigada. Vou desligar, vou sair para poder salvar a live, tá bom? Tá salva. Beijo, beijo. Obrigada, gente.